O Lobisomem de Canudos. Obrigado por assistir. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o like e comentar. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para uma coleção de livros de terror que gosto muito. Acho que você vai gostar também. Capítulo 1 A Chegada. Cheguei em Canudos, no interior da Bahia, na tarde murcha de uma quarta-feira, conduzido pela secura do sertão que parecia um prenúncio de algo aterrador. A cidade, famosa pela Guerra dos Canudos no final do século XIX, carregava no ar o peso de um passado sangrento e resistente. No entanto, eu estava ali por causa de um fenômeno muito mais contemporâneo e assustador: os misteriosos desaparecimentos e a lenda do lobisomem que assombrava a região. Meu nome é Antônio, sou jornalista investigativo, especializado em histórias sobrenaturais. A minha busca por essa história me trouxe a essa cidade de ruas poeirentas e casas simples. A pousada era acanhada, mas acolhedora. O proprietário, um senhor de olhos marcados pelo tempo, parecia intrigado com a minha presença. Vindo investigar o bicho, né? Ele perguntou, num tom que misturava desdém e medo. Confirmei, mantendo o semblante sério, sem saber exatamente o que esperar dessa cidade enigmática e de suas histórias arrepiantes. A primeira noite foi de um silêncio inquietante. O som dos grilos e da vegetação seca parecia compor a trilha sonora do desconhecido. Deitado na cama rústica da pousada, observei as sombras que dançavam no teto. O medo do desconhecido já começava a se fazer presente. No meio da noite, um uivo cortou o silêncio. Parecia distante, mas era suficientemente potente para percorrer cada centímetro da pequena Canudos. Um arrepio percorreu minha espinha, um sentimento de medo visceral que eu não sentia há anos. A lenda parecia ganhar forma, como se o lobisomem de Canudos emergisse das sombras do folclore para se tornar uma ameaça concreta. Um grito rompeu a madrugada. Saí da cama assustado e olhei pela janela, vendo uma multidão se formando na praça central. Sem tempo para pensar, corri para o local. Lá, vi uma cena horripilante. Uma mulher de idade, de nome Dona Lindalva, jazia estirada no chão, o rosto retorcido em pânico mesmo após a morte. Seu corpo exibia marcas profundas, como se tivesse sido atacada por um animal selvagem. A população local murmurava, temendo o pior. A lenda parecia mais viva do que nunca. Deixei a praça em estado de choque. O medo não era mais apenas uma sombra, ele tinha rosto, dentes afiados e uivava para a lua. O lobisomem de Canudos não era mais apenas uma lenda para mim, mas uma ameaça tangível que colocava toda a cidade em estado de pânico. Voltei para a pousada, o medo pulsando em minhas veias. Sabia que essa história tinha apenas começado. A lenda do lobisomem estava ali, vivida e sangrenta, pronta para mostrar suas garras. Eu estava no epicentro dessa tormenta sobrenatural e, embora temesse o que viria a seguir, sabia que não poderia desistir. A verdade estava ali, escondida entre uivos e sombras. Eu estava determinado a encontrá-la, mesmo que isso significasse olhar diretamente nos olhos da besta. Capítulo 2 Os Segredos da Cidade. Amanheceu em Canudos e a cidade parecia carregar uma névoa de medo. A morte de Dona Lindalva tinha abalado a todos, trazendo a lenda do lobisomem para a realidade. Caminhei pelas ruas empoeiradas, tentando compreender melhor o terror que assombrava a cidade. Parei em frente à igreja de Santo Antônio, um dos poucos prédios que resistiu à Guerra dos Canudos. O padre, um homem de pele curtida pelo sol, me observava com olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Você não sabe o que é conviver com o medo, filho, disse ele, com um tom solene. Esta lenda tem tirado o sono dos nossos, e agora, parece que a fera resolveu sair da mata. Eu assenti, contando-lhe sobre meu trabalho e minha busca pela verdade por trás da lenda. Ele suspirou, meneando a cabeça. O que você busca, filho, pode ser mais aterrorizador do que imagina. Muitos foram atrás dessa verdade e acabaram encontrando o próprio fim. A advertência do padre aumentou minha sensação de pânico, mas eu estava determinado.
Apesar do medo que brotava em meu peito, precisava continuar. Não apenas pela história, mas pela cidade que agora vivia em estado de pânico constante. Passei o dia ouvindo histórias dos habitantes. Cada relato pintava um retrato ainda mais tenebroso do que o anterior. A besta que rondava a cidade tinha um apetite voraz e um gosto por sangue que deixava todos em alerta. A noite caiu, trazendo com ela escuridão e um silêncio sufocante. A cidade parecia segurar a respiração, esperando pelo inevitável. Foi então que o uivo ecoou novamente, uma melodia aterrorizante que parecia sair das profundezas do inferno. Corri em direção ao som, apesar do medo que me consumia. Encontrei uma casa na periferia da cidade, com a porta entreaberta. Entrei, a lanterna em mãos, cada passo uma sentença. No quarto, encontrei um homem caído no chão. Seu rosto, marcado pela expressão de terror, era a imagem viva do desespero. E, ao seu lado, um rastro de pegadas que indicava a presença de um animal muito maior do que qualquer lobo. Dei um passo atrás, a realidade da situação me atingindo como um soco. O lobisomem de Canudos não era apenas uma lenda, ele estava ali, deixando um rastro de sangue e medo por onde passava. Senti a respiração pesada atrás de mim. Me virei lentamente, o coração batendo com força. No escuro, dois olhos amarelos me observavam, brilhando com uma fome voraz. Capítulo 3. Face a face com a besta. Os olhos que me observavam no escuro brilhavam com uma fúria animal, um par de luas amarelas que quebrava a escuridão. O uivo gutural que se seguiu ainda ecoou em meus ouvidos, uma sinfonia de medo e morte. Eu me virei para correr, mas o monstro já estava sobre mim. Senti suas garras rasgando meu braço, uma dor aguda que misturava pânico e realidade. Tropecei, caindo para trás, enquanto o lobisomem se erguia, um gigante coberto de pelos negros, com presas afiadas como navalhas. A luta pela minha vida se tornou uma corrida desesperada. Rastejei para fora da casa, os uivos do lobisomem preenchendo o ar, e corri pela mata. Eu podia ouvir a besta atrás de mim, seus passos pesados e sua respiração ofegante se aproximando cada vez mais. O terreno irregular me fez tropeçar novamente, o braço esquerdo pendendo inutilmente ao meu lado, manchado de sangue. Eu podia sentir o olhar da besta sobre mim, mas não iria desistir. Com um último esforço, me levantei e continuei a correr, a adrenalina me dando uma força sobrenatural. Depois do que pareceu uma eternidade, eu tropecei para fora da floresta e caí na estrada de terra que cortava a cidade. Olhei para trás, esperando ver o lobisomem saltar sobre mim a qualquer momento, mas tudo o que encontrei foi a escuridão da noite. A criatura havia desaparecido. Caminhei de volta à pousada, o corpo dolorido e a mente em pânico. A porta se abriu quando me aproximei, e o rosto preocupado do proprietário se iluminou à luz do poste de rua. Meu Deus, o que aconteceu? Ele perguntou, o olhar caindo sobre meu braço ensanguentado. Lobisomem, consegui dizer, antes de desmaiar. Acordei no dia seguinte na cama da pousada, o braço enfaixado e a memória da noite anterior me assombrando como um pesadelo vívido. O medo era palpável, uma presença constante, e eu sabia que a cidade não teria paz enquanto o lobisomem estivesse à solta. Eu tinha enfrentado a besta, sobrevivido, mas a que custo? A luta ainda não estava ganha, e eu precisava encontrar uma maneira de acabar com o terror que assolava Canudos. Mas como lutar contra um monstro que parecia imparável? Senti um arrepio percorrer minha espinha enquanto pensava no que viria a seguir. O lobisomem de Canudos tinha mostrado sua fúria, e eu sabia que a próxima vez que nos encontrássemos seria ainda mais terrível. Capítulo 4. O mistério do monstro. O resto do dia foi passado em um estado de terror palpável. Eu podia sentir os olhares dos moradores de Canudos sobre mim, suas expressões misturavam medo e respeito. Sabiam que eu tinha sobrevivido a um encontro com a besta, e embora eu não tivesse conseguido matá-la, a simples ideia de ter enfrentado o monstro parecia tê-los impressionado. Decidi que, para entender e finalmente derrotar a besta, precisava conhecer mais sobre a sua lenda.
Visitei a biblioteca da cidade e passei horas lendo sobre folclore e mitos locais, tentando encontrar algo que pudesse me dar uma pista. Cada relato falava sobre a ferocidade do lobisomem, sua sede de sangue e a impossibilidade de vencê-lo. Encontrei uma referência a um talismã, um amuleto que supostamente poderia proteger seu portador da maldição do lobisomem. Decidi procurar esse amuleto, sabendo que poderia ser minha única chance de enfrentar a fera novamente. Minha busca me levou a um velho, morador de Canudos há décadas. Ele me contou que o talismã pertenceu a seu bisavô, um curandeiro famoso que tinha o respeito e medo de toda a região. Ele concordou em me emprestar o amuleto, mas não sem antes me advertir sobre seu poder. Este amuleto pode proteger você, mas também pode atraí-lo. Esteja preparado para enfrentar a besta novamente, disse ele, os olhos fundos cheios de uma tristeza antiga. A noite chegou, e com ela, a ansiedade de um novo encontro. Com o amuleto ao redor do pescoço, caminhei pela cidade, a luz da lua refletindo nas ruas desertas. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo uivo distante do lobisomem. Fui até a casa onde tinha encontrado o lobisomem pela primeira vez. Com o coração martelando no peito, entrei. A escuridão era quase tangível, o medo um gosto amargo na boca. E então, o som de passos pesados. Ele estava ali. Virei-me lentamente e lá estava ele, a figura imponente do lobisomem. O brilho amarelo de seus olhos parecia mais intenso, a fera parecia mais feroz. Ele rosnou, os pelos do pescoço eriçados, e eu soube que a luta estava prestes a começar. O lobisomem saltou em minha direção, e o medo se tornou pânico. O amuleto em meu peito parecia arder, um calor estranho que crescia à medida que a fera se aproximava. Eu estava prestes a enfrentar novamente a besta, e não tinha certeza se sobreviveria. Capítulo 5 – O amuleto e a reviravolta. A fera saltou em minha direção, seus olhos selvagens brilhando na escuridão da casa abandonada. Mas, ao invés do choque brutal que eu esperava, houve um grito agudo, e o lobisomem caiu para trás, contorcendo-se em agonia. Olhei para baixo, para o amuleto que pendia ao redor do meu pescoço. Ele brilhava com uma luz intensa, que parecia repelir a besta. O lobisomem, tão temível momentos antes, agora estava encolhido no chão, uivando de dor. Aproveitei a oportunidade para correr, escapando da casa e correndo de volta para a cidade. Mas ao invés do alívio que eu esperava sentir, uma sensação de desconforto me preenchia. O que eu havia feito? Eu havia apenas repelido a fera, ou de alguma forma, havia infligido uma dor mais profunda? A madrugada me encontrou na pousada, sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café forte e amargo. O amuleto estava ao meu lado, ainda quente ao toque. Mas algo estava diferente. Ele parecia mais leve. Como se uma parte dele tivesse sido consumida naquela batalha. Eu não tinha muitas respostas, mas sabia que precisava descobrir o que realmente havia acontecido. E sabia também que o lobisomem iria voltar. A reviravolta veio na forma de uma descoberta chocante. Enquanto explorava a cidade à procura de pistas, encontrei um velho cemitério, escondido entre as árvores. No meio dele, um túmulo me chamou a atenção. Estava coberto de musgo, esquecido pelo tempo, mas o nome gravado na pedra era inconfundível. Era o nome do bisavô do velho, o curandeiro que possuía o amuleto. Mas o que me deixou sem fôlego foi a data de sua morte. Havia morrido exatamente 200 anos antes, na mesma data em que eu havia chegado a Canudos. A coincidência era assustadora e, ao mesmo tempo, esclarecedora. O bisavô do velho, o curandeiro, tinha alguma ligação com o lobisomem. E eu, de alguma forma, estava no centro desse mistério. Aquela noite, os sonhos de terror voltaram, mas desta vez, eram diferentes. Eu me vi em uma Canudos de 200 anos atrás, perseguido por uma fera sob a lua cheia. Mas, na minha mão, estava o amuleto. E eu, de alguma forma, sabia que a resposta para tudo isso estava ali. Ao despertar, o medo havia se transformado em determinação.
Eu precisava resolver esse enigma, não apenas para salvar Canudos, mas para salvar a mim mesmo. E sabia que a próxima vez que enfrentasse o lobisomem, o confronto seria definitivo. Capítulo 6: O lobisomem e a tempestade. Armadilhas espalhadas, armas preparadas, a cidade de Canudos agora parecia uma fortaleza esperando seu invasor. As ruas, antes palco de brincadeiras e risos, agora estavam vazias, e um silêncio tenso dominava o lugar. Eu estava no centro de tudo isso, com o amuleto em mãos e a esperança de proteger a cidade que se tornou minha responsabilidade. O som das batidas do relógio da igreja marcava o tempo. Cada badalada aumentava a tensão que pairava no ar. Então, à meia-noite, um uivo distante rompeu a quietude da noite. O lobisomem estava chegando. As ruas estavam escuras e eu podia ouvir o som de passos se aproximando. Olhei para o amuleto em minha mão, lembrando-me das palavras do velho. Era a única proteção contra o lobisomem, e agora, mais do que nunca, precisava acreditar nisso. Quando o lobisomem apareceu, foi como se todo o ar tivesse sido sugado da praça. Ele era enorme, seus pelos escuros brilhavam sob a luz da lua cheia e seus olhos ardiam com uma fúria selvagem. Ele avançou em minha direção, mas ao ver o amuleto, recuou. Então, num movimento inesperado, começou a uivar e a contorcer-se, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. O amuleto brilhou intensamente, e o lobisomem uivou de dor. Era minha chance. Corri em direção ao monstro, o amuleto brilhando em minha mão. Mas quando estava prestes a atingi-lo, algo aconteceu. Um raio cortou o céu, seguido de um trovão ensurdecedor. E então, uma chuva torrencial começou a cair. Eu mal conseguia ver o lobisomem diante de mim, mas sabia que ele ainda estava ali. A chuva, o trovão, a luta com a fera, era um caos. O amuleto em minha mão era minha única certeza, minha única esperança. Então, no meio da tempestade, o lobisomem avançou novamente. Mas desta vez, ele não recuou ao ver o amuleto. Com um rugido feroz, ele atacou, jogando-me contra o chão de pedras. A dor foi intensa, mas eu não desisti. Com um último fôlego de força, ergui o amuleto na direção do lobisomem. E, no instante seguinte, um raio iluminou a praça, atingindo o amuleto e a fera. O impacto me jogou para trás, e tudo o que eu consegui ver foi um clarão de luz, seguido por um silêncio ensurdecedor. Aos poucos, a visão voltou, e o que vi me deixou sem fôlego. O lobisomem estava caído no chão, imóvel, mas o amuleto havia desaparecido. Na minha mão, restava apenas uma queimadura em forma de amuleto. A tempestade passou, e o silêncio retornou. O lobisomem estava derrotado, mas a que custo? O amuleto havia desaparecido, e eu estava sozinho, no centro de uma cidade vazia. Eu venci o monstro, mas a dúvida persistia. O que realmente aconteceu naquela praça? E o que acontecerá agora? Capítulo 7: O lobisomem renasce. Após a batalha na praça, Canudos amanheceu como uma cidade fantasma. Casas vazias, ruas desoladas, o silêncio só era quebrado pelo vento que sussurrava pelas ruelas e pelos meus passos solitários. Em minha mão, a marca do amuleto queimava, um lembrete constante da batalha que travamos e da incerteza que persistia. O lobisomem estava realmente morto. E o amuleto? Por que havia desaparecido? Resolvi voltar ao lugar onde tudo começou, a casa do velho curandeiro. Talvez lá eu encontrasse respostas. Na residência antiga, vasculhei os pertences do curandeiro, procurando por algo que pudesse me ajudar. Nas gavetas e armários, encontrei uma série de objetos estranhos, ervas, talismãs, livros antigos e uma carta. A carta era do curandeiro para seu filho, falava sobre o amuleto, a maldição do lobisomem e, de forma alarmante, sobre a possibilidade de sua ressurreição. De acordo com o curandeiro, a fera não era um monstro ordinário. Sua existência estava ligada à maldição que o atormentava, e, enquanto essa maldição persistisse, a fera continuaria voltando.
Era uma revelação perturbadora. Eu havia vencido uma batalha, mas a guerra estava longe de acabar. E com o desaparecimento do amuleto, eu me sentia ainda mais impotente. Passei o dia me preparando para o que viria a seguir. Limpei as armas, revisei as defesas da cidade, estudei os escritos do curandeiro. Eu estava pronto, ou pelo menos esperava estar. Quando a noite chegou, trazendo consigo a lua cheia, senti o terror se infiltrar novamente. E, para o meu horror, um uivo ecoou pela cidade. Meu coração parou. O lobisomem estava de volta. Saí correndo pelas ruas desertas, a marca do amuleto em minha mão pulsando em sintonia com o medo que crescia dentro de mim. Chegando à praça, vi a besta sob a luz da lua, mais feroz e aterradora do que nunca. Nesse momento, compreendi a gravidade da minha situação. Eu estava sozinho, enfrentando um monstro praticamente invencível. E, ao olhar para a marca do amuleto em minha mão, percebi algo assustador. Ela estava começando a desaparecer. Capítulo 8 – O último confronto. O uivo do lobisomem quebrou o silêncio da noite, enchendo o ar de um medo tão palpável que parecia uma entidade à parte. Na praça central, eu encarava a besta, a marca do amuleto em minha mão quase desaparecida. Corri, adentrando as ruas vazias, ouvindo os passos pesados do monstro atrás de mim. Nesse momento, tudo parecia desesperador. Onde estava o poder que o amuleto me concederá antes? No entanto, mesmo em meio ao terror, uma ideia se formou em minha mente. O curandeiro havia mencionado em sua carta que o lobisomem era uma maldição. Talvez a chave para derrotá-lo estivesse em entender a maldição e não na força bruta. Voltei correndo à casa do curandeiro, revirando os livros antigos. E lá estava, a origem da maldição. Segundo a lenda, a maldição do lobisomem seria quebrada quando a fera fosse derrotada por alguém com um coração verdadeiramente puro. Com a marca do amuleto quase desaparecida e sem outra opção, decidi enfrentar a criatura, usando o amor que sentia por Canudos e suas pessoas como minha arma. Na praça central, encarei o lobisomem. Seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão, e seus rosnados faziam o chão vibrar sob meus pés. Senti medo, é claro. Mas, acima de tudo, senti determinação. Olhei para a marca do amuleto em minha mão, agora completamente desaparecida. Era agora ou nunca. Fui ao encontro do lobisomem, sem armas, apenas com minha determinação. A fera avançou, mas, em vez de recuar, gritei para o céu, liberando toda a minha esperança e amor por Canudos. Foi como se o tempo tivesse parado. O lobisomem parou, seus olhos vermelhos fixos em mim. E então, algo incrível aconteceu. A besta começou a contorcer-se, uivando de dor. Os pelos foram desaparecendo, os olhos vermelhos voltaram ao normal e, no lugar do monstro, surgiu um homem. Ele caiu no chão, respirando com dificuldade. A maldição do lobisomem havia sido quebrada. A manhã chegou, iluminando a cidade. As pessoas começaram a voltar para suas casas, confusas e assustadas, mas aliviadas. O terror havia acabado, e Canudos estava segura. Olhei para minha mão, onde a marca do amuleto costumava estar, agora só restava uma cicatriz suave. A lembrança de uma batalha que ninguém além de mim entenderia. Epílogo. Após a derrota do lobisomem, Canudos começou a voltar à normalidade. As pessoas reconstruíam suas vidas, mas agora com uma nova história para contar. Eu continuei na cidade, ajudando na reconstrução e cuidando do homem que fora o lobisomem. Ele não se lembrava de nada, mas agradeceu pela liberdade. Canudos tornou-se um lugar mais unido e forte. E eu, de alguma forma, tornei-me seu guardião. O lobisomem de Canudos era agora apenas uma lenda, um conto assustador contado ao redor das fogueiras. Mas, para mim, era uma lembrança da batalha que lutei e do amor que descobri por essa cidade. E assim termina minha história. A história de um homem comum que enfrentou o inimaginável e descobriu o verdadeiro poder do amor e da coragem.